Sejam bem-vindos, turma, mais uma vez aqui nossos encontros, a nossa videoaula, né? E aí, vocês estão bem? Estão conseguindo realizar as atividades? Eu espero que sim. Eu espero estar contribuindo com o aprendizado de vocês, meus amores, que eu sei que não está sendo fácil, com certeza não está, né? A tia Diana entende, tá certo? Todas as dúvidas de vocês, todas as angústias em relação às atividades, em relação aos TDs, mas é assim mesmo. Nós não escolhemos trabalhar dessa forma, infelizmente, é por motivos maiores do que a nossa própria vontade de voltarmos, né? Mas com muita fé e juntos nós iremos vencer e vamos já já conseguir voltar. Enquanto isso não pode acontecer, né, gente? Então, nós vamos nos encontrando por aqui mesmo. Costumo dizer assim, eu aqui da telinha e você aí de casa, junto com a tia Diana. Então, vamos lá, juntos comigo, fazer a correção das páginas 16 e 17 da nossa aula de História de Fortaleza. A apostilazinha de vocês. Bem, pessoal, na página 16, a tia Diana colocou uma questãozinha só, que vocês iriam fazer uma pesquisazinha na internet sobre a origem do relógio. O que vocês conseguiram pesquisar e conseguiram deixar essa informação aí nessas 4 linhas, para mim tá ótimo, tá certo? É uma pesquisa mesmo que vocês iriam realizar, então tem como a tia Diana aqui ficar dizendo tudo mais, porque eu acredito que isso vocês conseguiram encontrar na internet, certo? Então, vamos lá. Para a nossa página 17, na nossa questão 2, vocês iriam escrever com as palavras de vocês, tá, pessoal? A importância do calendário e do relógio para nós, enquanto sociedade. Eu, tia Diana, coloquei aqui uma sugestão de respostas até para ajudar vocês. Mas o que vocês colocaram aí, escreveram aí, tá ótimo, tá certo? Podem deixar. Se tiver coerência com a resposta, ou com a questão, ou com o nosso conteúdo, tá ótimo demais. Então, é o seguinte, a tia Diana escreveu assim, o calendário, ele serve para nós sabermos dos dias e também das datas e os acontecimentos anual, pessoal. Lembra que lá no calendário a tia Diana colocou que o calendário ele serve para a gente se basear nas datas comemorativas. Ele também traz as informações sobre a Lua. Lembra que eu até falei, mostrei, né, na videoaula? Então, é isso. A importância do calendário é essa. O relógio, pessoal, ele serve para nos orientarmos em respeito à nossa, deixa eu ver aqui, questão da hora, para nos orientarmos a respeito da hora e assim podermos administrar e organizar nossa vida cotidiana, através do horário do relógio, certo? Então, essa é a sugestão que a tia Jana traz, né? Mas quem já fez aí, tá? Pode deixar a sua resposta assim mesmo. Na terceira, vocês iriam fazer uma pesquisa, recortar e colar desenhos de alguns diferentes calendários, né? Que eu até mostrei na videoaula. Para quem não conseguiu, pessoal, eu sei que nesse momento tá difícil, impressão e tudo mais, não se preocupem, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Na quarta questão, a pergunta é a seguinte: que acontecimento histórico marcou e direcionou o calendário cristão? Também foi explicado na videoaula, mas também tem na agenda de vocês, na apostila de vocês, perdão. O nascimento de Jesus Cristo, tá, pessoal? Esse foi o fato, né, que o acontecimento que marcou aí e direcionou o calendário cristão. Bem, terminada a correção desse conteúdo, nós vamos para o nosso outro conteúdo, que foi o nosso conteúdo assim. Como sabemos dos fatos e passados? Que a questão, a página de casa é a seguinte. Página 19. Nessa página, vocês iriam observar as fontes de pesquisa destacadas e dizer qual a importância de cada uma delas para a preservação da história. Isso foi falado também na videoaula, trouxe exemplos e tudo mais. Sugestão que eu vou falar. Essa daí, gente, é uma fotografia antiga, né? Essa primeira aí. E ela serve de lembrança, né? De uma família. Ela guarda, ela preserva os momentos, tá? Da família.
Então, vocês colocam assim, ó, fotografia antiga preserva os momentos vividos por uma família. Lá na certidão, ela traz informações de pessoas que provavelmente viveram antes de nós, né? Nessa embaixo, que tem uma foto de um homem, ela tá dizendo aí que é personalidade da história cearense. Então, gente, a importância deles é assim. Ela traz a biografia de uma pessoa importante. Traz a biografia de uma pessoa importante. E por último, que é um livro, ela retrata e conta um pouco da história do Ceará. Serve de fonte de pesquisa, né? Ela também serve de fonte de pesquisa, tá? Nas páginas seguintes, na página 20, né? Nós vamos fazer aí o nome desses elementos que correspondem aí a fontes históricas. Pessoal, essa primeira, ela é uma revista, né? Uma revista. Aí do lado é um cartaz, como se fosse um anúncio de um filme, né? Parece mais de um filme, né? Cartaz, é um cartaz, como se fosse um anúncio de cinema, alguma coisa assim. Embaixo é um veículo antigo. Do lado é um rádio. Embaixo é um telefone. E embaixo do lado do telefone é uma TV antiga. Então, o nome dos objetos são esses aqui, tá certo? Olha, eu vou repetir para vocês, né? Para ajudar. A primeira é uma revista, do lado é um cartaz, embaixo da revista um veículo antigo, embaixo do cartaz um rádio, embaixo do veículo um telefone e embaixo do rádio uma TV. Bom, meus amores, dada a nossa correção, nós hoje vamos para a nossa unidade 2, tá? Que trata das questões da memória de Fortaleza, um resgate ou um estudo mesmo sobre Fortaleza Antiga. Na verdade, a gente já vem falando sobre Fortaleza Antiga há bastante tempo, há bastante conteúdos, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa Fortaleza e os seus primeiros habitantes, que vocês vão já descobrir quem eram. Bom, pessoal, Fortaleza, há alguns anos atrás, não era essa cidade grande como ela é hoje, tá? Nesse tempo, Fortaleza se apresentava como uma cidade mais pacata. Não existiam muitas casas, nem muitos bairros, nem praças, nem essas avenidas largas e grandes como existe hoje. Muito menos a circulação de veículos. Até porque, pessoal, os veículos eles existiam muito pouco mesmo. Só as pessoas mais ricas, os empresários de Fortaleza que possuíam. Hoje em dia todo mundo tem o seu carrinho para andar, né? Naquela época, não. Então, existiam muitos rios que eram navegáveis, belas florestas, várias espécies de animais e pássaros, e a terra, gente, era bastante fértil. E por essas terras habitavam os índios, isso mesmo, os índios. Eles eram os donos dessas terras, tá, pessoal? E viviam livres mesmo, muito livres. E eles é que cuidavam e zelavam dessa terra, até porque a terra dava para eles o seu próprio sustento. Por quê? Vamos entender por que eles cuidavam tanto dessa terra. Porque, pessoal, os índios, olha, como é que os índios viviam? Eles se organizavam em tribos e nações. Algumas dessas tribos se localizavam próximas às praias ou à beira de riachos ou os rios, como o rio Pajeú e o rio Cocó, e também lagoas. Sabe por quê? Porque os índios eles habitaram próximos às praias, né, ao litoral cearense, como também próximo aos rios, que é o Cocó e o Pajeú, mas também perto de lagoas, que é o caso da Lagoa de Messejana, tá, pessoal? Então, por entre esses locais que os índios moravam, eles cuidavam da terra, né? Eles plantavam para poder sobreviver e eles viviam do cultivo da agricultura, de plantas que eles mesmos cultivavam, o milho, a mandioca, tá?
e a caça e a pesca, porque nesse tempo Fortaleza não era uma cidade. Então, se Fortaleza não era uma cidade, então tinha bastante floresta, existia bastante animais. Então, era disso que os índios viviam, né? Viviam livres, muito unidos entre eles mesmos, né? Se defendiam uns aos outros, viviam, cada um viviam uns pelos outros, aliás, né? E é assim que os índios se organizavam, tá? Dentre os povos indígenas daquela época, tinha os Tremembés, que é um tipo de tribo indígena, tá, gente? Que eles viviam às margens do rio Ceará, que é aquele rio que passa lá na Barra do Ceará, né? Um rio que tem até uma ponte que chama-se Ponte do Rio Ceará. Se alguém aí não conhece, dá uma pesquisada, dá uma olhada. É bacana, bacana esse rio, tá? Os índios Parangaba, daí o nome do bairro Parangaba, tá certo? É porque existiram os índios Parangaba e as tribos Parnamirim e Paupinas, que residiam, pronto, aí esses aí já moravam aqui na área da Messejana. Paupina, por isso o nome do bairro Paupina, foram os índios paupinas que moravam aqui em nossas terras, na Lagoa da Messejana. E esses índios, pessoal, a gente está falando aí de muitos anos atrás, mas de muito mesmo, tá? Não sei nem dizer a vocês ao certo do século que a gente está falando, mas eles foram catequizados ainda pelos jesuítas, para vocês terem ideia, né? Então, aqui eu vou trazer um pouquinho, né, da época em que Fortaleza era da forma como a tia Diana acabou de explicar. Não existia cidade grande, né? Era uma cidade em construção. Essa estrada aí, gente, é lá em Paupina, no bairro Paupina, olha. Muito irreconhecível se a gente for trazer para os dias de hoje, né? Aqui é em Messejana, tá? Aqui ao lado, a Lagoa de Messejana, olha bem. E aqui é uma ponte, né? Que atravessa ali. Aliás, nem atravessa, né? Que ela vai só até a metade da lagoa. Aqui é Parangaba, né? Na época que Fortaleza parecia um interior, né, gente? Muito legal. Olha, pessoal, a tia Diana fazendo essa pesquisa aqui, eu pude perceber o quanto a gente avançou, mas o quanto a gente também, o ser humano fez destruições do meio ambiente, né? E nós já falamos de meio ambiente em nossas aulas de geografia, né? Transformações do meio ambiente. É porque a gente tem essa necessidade mesmo de convivermos, a necessidade de vivermos, então a gente vai transformando à medida das nossas necessidades. Mas que isso traz um caos, isso causou mesmo muita destruição, né? Se a gente for parar para perceber. No entanto, hoje o que podemos fazer é pesquisar de como era, porque não dá para fazer mais muita coisa, não. Aqui é lá no litoral, tá, pessoal? Não sei bem a dizer ao certo, mas é para aquela área da Praia do Futuro, tá certo? Aí, como era legal, né? Até as casas eram diferentes. Hoje, as praias, a região da praia, gente, toda a região litorânea de Fortaleza, praticamente toda, é extensa, é muito extensa, é cheio de construções de prédios belíssimos à beira do litoral, né? Bom, e aqui são os índios, tá, pessoal? Consegui umas imagens aqui bem antigas dos índios que viviam aqui na nossa região, a nossa fortaleza, né? Em alguns bairros. E aqui é eles sendo catequizados pelos jesuítas, que eram os povos, né? Que tinham a religião católica muito forte, né? Era predominante, era a religião católica naquela época dos portugueses. E eles iam catequizando os índios, porque, pessoal, os índios eles só moravam nas terras. Eles não tinham religião, eles não tinham assim uma questão de fundamentos religiosos. E os jesuítas foram fazendo esse papel, né, de catequizá-los. Aqui são os índios Tremembés, que ainda vivem, tá, pessoal? Ainda hoje, né, eles têm a tribo deles.
Bem, então, os nossos primeiros habitantes foram os índios, como em toda a nossa área do nosso país. Nós já tivemos aulas faladas, né, na aula de história, já falamos sobre isso, né, sobre a chegada dos portugueses, e a gente fala muito bem sobre essa questão dos índios. E assim como em todos os territórios brasileiros foram se ocupando aos poucos pelos portugueses, Fortaleza não foi diferente, né? Fortaleza também teve a chegada deles e aos poucos eles foram tomando as terras desses índios, que infelizmente eles não tiveram mais força do que o branco, né? O homem branco, e acabaram perdendo as suas terras. Mas deixa uma lição legal para nós, né, gente? Porque os índios, eles são as pessoas que mais sobreviviam de forma legal. Eles usavam a própria natureza para sobreviver. Isso é fantástico, né? Bom, meus amores, então a nossa aula foi essa, né? Eu acredito que tenha sido uma aula interessante, eu acredito que vocês possam aí viajar um pouco no tempo, né? Mostrar até vocês, mostrar ao papai e a mamãe como é que era Fortaleza, né? Na época passada, nos séculos passados, muito diferente dos dias de hoje, né? Então, meus amores, por hoje é só, né? Eu encontro vocês na nossa próxima aula, tá certo? Então, super beijo.